Manhã Diversa de volta mais uma vez para você. Agora são 11 horas e 16 minutos. Roberta, você já imaginou construir um arranha-céu sem antes construir a fundação de um edifício desses? Não tem como, né, Mari? E não é diferente com a gente, não. Nosso cérebro não nasce pronto e o nosso amadurecimento como seres humanos depende muito, fortemente, das primeiras experiências de vida. Por isso, a infância pode ser considerada a fundação sobre a qual crescerão, então, todos os adultos, equilibrados, saudáveis e bem-sucedidos. E no final do século XX, a ciência chegou ao conceito de primeira infância, que vai de 0 a 6 anos. E no Brasil, nós temos uma lei que reforça os direitos das crianças brasileiras nesses primeiros anos de vida, que é o Marco Legal da Primeira Infância. E quem vai explicar para a gente como essa lei está presente no nosso dia a dia é o juiz da Vara da Infância e Juventude de Juiz de Fora, Dr. Ricardo Rodrigues de Lima. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por vir aqui conversar sobre esse assunto, esse tema tão importante, de uma fase tão importante da nossa vida. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante, né, como o Marco Legal da Primeira Infância. Eu estou à disposição de vocês. Então, para a gente começar a entender melhor, quais que são os direitos que são assegurados pelo Marco Legal da Primeira Infância? Na realidade, essa lei, ela advém das pesquisas científicas, né, dos resultados da ciência, que levaram à conclusão de que é preciso muito trabalho e muita atenção com a criança de 0 a 6. O bom trabalho, o bom desenvolvimento de 0 a 6, ele vai levar a resultados para a vida toda, né, de uma determinada pessoa. E por conta disso, essa lei foi editada em 2016, com foco, o foco dela, né, a atenção primeira dela, é que se construam políticas públicas na área de saúde, na área de educação, na área de assistência social, na área de nutrição, na área de alimentação, né, de acolhimento familiar e institucional, enfim. Todas essas áreas constituem preocupação, né, com a criança de 0 a 6. E como que surgiu tudo isso? Qual que é o objetivo, então, do Marco Legal da Primeira Infância? Na realidade, tem uma fala que a gente encontra no site do Ministério Público do Paraná, que, no meu entender, resume muito bem essa questão, que é com a seguinte afirmação: essa lei pavimenta o resultado da ciência com aquilo que deve ser construído em termos de política pública, né? Então, toda essa construção, ela é preocupada com aquilo que se conseguiu de resultado nas pesquisas científicas nas mais diversas áreas e com o que se pretende ou com o que se busca em termos de política pública. Porque não basta dar atendimento, por exemplo, de educação, de um modo geral, quando se exige um atendimento especial, com atenção especial, principalmente, né, com essa criança de 0 a 6 anos. E como o senhor avalia os avanços que foram feitos desde a implantação do Marco Legal? Ainda há muito a progredir, a gente conseguiu já um avanço satisfatório, como que está? Na realidade, essa atenção com a criança, em especial com a primeira infância, ela vem desde a Constituição de 88, né? Historicamente, a Constituição de 88 representou um marco, transformando a perspectiva, o olhar de criança e de adolescente como objeto de direitos e passou a tratá-las como sujeitos de direitos. Em seguida, tivemos a edição do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, a Lei 8.069, e, no tocante à primeira infância, o Marco Legal, que é de 2016. Bom, muita coisa no papel ainda, né? Muita coisa precisa ser tirada no papel. Eu tive a oportunidade agora de fazer uma exposição no seminário que nós realizamos aqui em Juiz de Fora. É um seminário que reuniu mais de 1.000 pessoas, entre o presencial e quem ficou online. E na ocasião eu falei sobre essa importância de retirar do papel, né? Então tem muita coisa para ser construída ainda.
né? Os serviços públicos, eles são prestados, a princípio, de uma forma mais genérica, na área de educação, de saúde, de assistência social, mas tem-se que dar esse olhar especial para a primeira infância. Esse recorte é muito importante porque, ao mesmo tempo que ele delimita, ele também reforça cuidados que são específicos daquela fase de 0 a 6 anos. E dentro desse recorte também existe subrecortes, né? E agora eu vou puxar um deles porque em 2018 o STF fez valer, então, o artigo 41 do marco, que institui a substituição da prisão preventiva para domiciliar de mulheres presas gestantes ou mães de criança de até 12 anos. 3 anos depois dessa decisão, como que está a aplicação, então, nesse aspecto? É um aspecto muito importante. Na realidade, essa previsão ela já existe lá no Código de Processo Penal, no artigo 318, inciso 3, salvo engano, de se transformar, né, a substituir a preventiva por prisão domiciliar para dar atenção para crianças, né, com foco para crianças de até 6 anos de idade. É claro que isso não é uma regra absoluta, né? Há que se analisar caso a caso, as circunstâncias, se for crime com violência, com grave ameaça, ou às vezes até que vitimou a própria criança, não é o caso de se fazer essa substituição. Mas nos demais casos, há que se ter esse olhar, né? Há que se ter essa preocupação de não retirar, de não afastar a criança do seu ambiente familiar. Aliás, toda a construção normativa em torno de criança e adolescente é sempre no sentido de privilegiar essa convivência familiar, né? De preferência com a família de origem, quando não possível, através de um acolhimento familiar numa família substituta, mas sempre valorizando essa convivência familiar. E a justiça criminal, né, o Poder Judiciário tem atenção, sem dúvida nenhuma, com o que ficou estabelecido, mas tudo é uma construção, né, e tem-se que analisar o caso a caso. E questões como, por exemplo, gênero, raça, classe, talvez deficiência na infância, entram aí nessa história toda. São pontos de partida aí para trabalhar a perspectiva de promoção de acesso a direitos? Como que ficam essas questões? Sem dúvida nenhuma. Nós temos, por exemplo, a questão da carência de recursos, né, de muitas famílias e crianças passando fome. Algo que a gente, né, não deveria mais presenciar, mas temos crianças passando fome. Então, esse olhar em especial com etnias, com raças, com determinadas carências regionais, tem-se que dar muita atenção para isso. Sem dúvida nenhuma, isso constitui preocupação do marco legal. Doutor Ricardo, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente continua conversando sobre esse assunto, que é realmente um assunto muito importante, que toca aí em vários aspectos de um momento da vida, uma fase da vida que vai influenciar diretamente no adulto, né, que essa criança vai se tornar, e temos aí a lei para poder reforçar essa importância. Então a gente volta daqui a pouquinho para entender um pouco mais sobre o marco legal da primeira infância. Não sai daí que a gente volta em instantes. Desde o dia 8 de março de 2016, o Brasil tem uma lei específica que estabelece diretrizes para políticas públicas e garantias específicas para crianças de 0 a 6 anos. É o marco legal da primeira infância. E cerca de, perdão que eu não estou conseguindo ler o número, cerca de, qual que é o número, Roberta? De 10% da população brasileira está nessa faixa etária. São 20 milhões de crianças vivenciando esse período que é tão crucial para a formação humana, que todas as situações, a forma como, né, entende essas necessidades são essenciais para a formação desse ser humano, né? Esse é o tema da nossa entrevista, então, de hoje com o doutor Ricardo Rodrigues de Lima, que é o juiz da Vara da Infância e Juventude de Juiz de Fora,
Então vamos a mais perguntas. E dentro de assegurar os direitos da criança, a lei que garante todo o trabalho de criança e adolescente abaixo da idade mínima é proibido. Então, apesar disso, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios aponta que em 2019, 1,7 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalharam em todo o território nacional de forma ilegal, o que representa 4,6% da população. Quais são os impactos, então, quando a gente fala de trabalho infantil, principalmente hoje que a gente está com esse tema, então, do marco da primeira infância? Bom, o trabalho infantil, ele é realmente proibido. Na medida em que a gente convive com carências sociais e dificuldades econômicas, o trabalho infantil acaba sobressaindo mais, né? Nas cidades com mais dificuldade, a gente observa, por exemplo, crianças vendendo balas nos sinais de trânsito, oferecendo algum produto, junto com os pais ou não. A gente faz um trabalho, né, pela vara da infância, um trabalho de fiscalização, um trabalho de conscientização, claro, em situação extrema, até de responsabilização dos pais ou responsáveis, mas o foco primeiro é um trabalho de conscientização, né? A gente faz através da rede de proteção, do Conselho Tutelar, o Comissariado de Justiça da Infância. Então, existe toda uma rede articulada para trabalhar e não deixar que isso aconteça. É claro que o serviço de fiscalização e de estruturação do Estado, ele é muito pequeno, né, frente à demanda ou à necessidade. Mas esse trabalho existe. O próprio Ministério Público do Trabalho também tem ações importantes em termos de combate ao trabalho infantil. E a Roberta falou aí de números de 2019, né? Mas esses números devem ter se tornado ainda mais expressivos a partir de 2020, com a pandemia, né? Em razão do agravamento da crise socioeconômica. Então, quais que estão sendo aí os reflexos desse período de pandemia? O que a gente pode aí, né? O que está sendo feito de política pública? Com relação aos reflexos da pandemia, seja nessa questão do trabalho infantil, seja em outros aspectos também. A pandemia, ela mexeu muito, né, com a vida em sociedade, em todos os aspectos. Todos nós tivemos que nos adaptar a uma realidade que não estávamos acostumados. E, obviamente, isso gerou impacto também em relação à criança e adolescente. Muitas crianças, por exemplo, ficaram sem escola durante o período da pandemia, né? Por mais que houvesse o ensino à distância, em algumas estruturas educacionais, mas na grande maioria as crianças faziam, na realidade era um faz de conta, porque primeiro que o resultado foi muito ruim em termos de aprendizado e muitas crianças efetivamente ficaram sem escola. Então essa falta de escola, essa ociosidade levou muitas crianças para a rua. O fato de pais terem perdido emprego, né, terem ficado impossibilitados de trabalhar, fez também com que muitas crianças passassem a ser alicerce de sustento de família, juntamente com seus responsáveis. Então isso tudo é um contexto, né, de dificuldade que foi sendo rompido e trabalhado pelos vários setores na medida do possível. A gente não consegue zerar ou não conseguiu zerar esse tipo de atividade, mas a atenção do Estado sempre esteve para evitar que isso se transformasse em regra. Doutor Ricardo, ao longo da nossa conversa, então a gente pôde ver um pouco mais a importância dessa lei específica, desse aparato então específico para a primeira infância, e também os problemas então que cercam essa fase da vida, seja falta de estrutura da família, seja o trabalho infantil, como a Mariana falou, a questão das escolas. O que o senhor, então, acha que hoje seria o principal problema dentro do nosso país? O que é o problema tipicamente brasileiro enquanto estrutura quando a gente fala, então, da primeira infância?
Eu acho, a lei, o marco legal, ela tem preocupação e ela trabalha com várias frentes, né? Tanto da formação do profissional, que trabalha com criança de 0 a 6, quanto na execução propriamente de outras áreas de política pública. Então, em primeiro lugar, há uma necessidade das academias, né, das estruturas de formação profissional, de terem atenção na formação dos seus profissionais. O Pacto Nacional da Primeira Infância, que foi celebrado em 2019 e que desde então vem só recebendo adesões, aqui em Juiz de Fora nós conseguimos 5 adesões locais, né, a Uniacademia, o FJF, a OAB, o Poder Executivo e Legislativo do município. Então, toda essa construção, ela só vem a somar em benefício da primeira infância. Como eu disse, o pacto, ele levou em consideração a questão da formação do profissional que trabalha na educação, que trabalha com acolhimento, que trabalha com assistência social, que trabalha com saúde, porque é preciso trabalhar muito a estimulação da criança, né, de 0 a 6 anos, por conta dos impactos e dos reflexos futuros, e também a própria estrutura do serviço público. Não se pode, por exemplo, permitir que uma criança nessa faixa etária aguarde, por exemplo, por meses ou até anos para receber um atendimento psicológico, para atender um atendimento psiquiátrico quando necessário, né? Tem-se que ter, a gente sempre afirma, né, nós que trabalhamos com infância e adolescência, o tempo da criança é diferente do tempo do adulto. Não dá para ficar esperando, né? Então tem-se que ter foco na formação do profissional, mas também na boa e rápida execução das políticas públicas. Com certeza. E quando a gente fala de primeira infância, esse período aí dos 0 a 6 anos, ele é um período que é crucial para essas crianças, mas ele também é um período crucial para as famílias dessas crianças, né? É um período delicado para a família, é um período em que as pessoas que estão ali, que a criança exige mais cuidado, consequentemente a família precisa estar mais presente, mas isso é uma grande dificuldade para muitas famílias. A gente vê casos de pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de conseguir vaga na creche para essas crianças, né? Isso impacta na família também, né? Porque como, né, a pessoa da família vai trabalhar, se não tem onde deixar a criança muitas vezes. Aí eu queria saber quais que são, o que é feito para também amparar as famílias, né? Que é tão importante também, né? A família é um alicerce tão importante para essas crianças, né? Para esse momento. Então, o que é feito para amparar também as famílias dessas crianças? A rede de proteção, da qual fazem parte vários órgãos, CREAS, CRAS, a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, o Conselho Tutelar, toda essa rede de proteção, ela trabalha tanto diretamente a criança, né, no caso da primeira infância, a criança, mas também no âmbito da nossa competência, o adolescente, quanto o fortalecimento familiar. Muitas vezes o problema vivido especificamente por uma criança, ele advém, aliás, muitas vezes ele advém de um problema familiar, de uma falta de estrutura familiar, de uma falta de orientação familiar. Então, todo o nosso trabalho, ele é feito em cima do fortalecimento da família, né? A família é vista como um todo. E, obviamente, neste trabalho, ele deságua especificamente numa criança ou num adolescente atendidos. Ou seja, o cuidado, o amparo dessas crianças é papel, responsabilidade de todo mundo, da família, dos profissionais que estão ali envolvidos para o crescimento dessa criança e, é claro, também função pública do Estado de garantir esses direitos básicos que a gente tem conversado aqui hoje. Doutor Ricardo, queria agradecer muito a sua presença e, inclusive, reforçar, destacar essa responsabilidade de cada pessoa para assegurar, então, que essas crianças cresçam com esses direitos não sendo violados. Então, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição para falar sobre criança e adolescente, né, que é a nossa área de dedicação no nosso trabalho. Foi um prazer muito grande estar aqui.